Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pelo canal. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão assistindo pela primeira vez o nosso canal e lembrar a todos, evidentemente, aqueles que já assistem, mas ainda não estão inscritos, façam, inscrevam-se no canal. Assim como você que está assistindo a este canal pela primeira vez, inscreva-se, marque o sininho para ser informado pelo YouTube a cada vez que nós temos um novo material aqui produzido. E assim você não perde nada do que diz respeito a Portugal, dos mais variados processos e tipos de processos para aquelas pessoas que estão interessadas em imigrarem para Portugal, casarem com portugueses, obterem a nacionalidade portuguesa. Esse é o principal foco do nosso canal. Nós trabalhamos sempre em cima desta linha aqui neste canal. Então, como diz o nosso título de hoje, casei e divorciei. O que fazer para casar novamente? Bom, partimos do princípio de que a primeira coisa é arrumar um novo pretendente, pois não? Ok, arrumei o pretendente, doutor Renato, mas o que eu preciso fazer? Eu fui casada, me divorciei e agora eu quero casar com um cidadão português. Ou, eu sou uma portuguesa e quero me casar com um cidadão brasileiro. Como é que eu faço isso? O que eu devo fazer? Pois bem, dias atrás, nós fizemos aqui um vídeo que falava já um pouco deste assunto, mas ele tinha o foco na nacionalidade portuguesa, o que, na verdade, pode ser uma consequência do ato de casamento. Mas veja, se você casou, veio a se divorciar e agora pretende casar novamente, nós temos alguns passos que são muito importantes e que devem ser observados aqui. Primeiro, normalmente, quando se casa, o que acontece? Uma das partes, normalmente a mulher, acaba trazendo para si o apelido, o sobrenome do seu esposo. Portanto, ela altera o seu sobrenome, o seu apelido, como é dito aqui em Portugal. Então, ela era Maria João Soares, passa a ser Maria João Soares Pinto. Muito bem. Ela adotou, então, o apelido do Manuel Pinto. Pronto. Agora, ela está casada, ela está feliz da vida, mas passados alguns anos, ela resolve se divorciar por alguma razão qualquer que aqui não vem ao caso. O que nós precisamos então fazer? Porque ela agora veio para Portugal, ela é uma brasileira, veio para Portugal e quer se casar novamente. Como resolve isso? Pois bem, neste caso, nós precisamos de um procedimento judicial que é conhecido como, no Brasil, como uma homologação de sentença. Ou seja, nós vamos ao judiciário e pedimos que ele reconheça aquela situação de separação, de divórcio. Aqui em Portugal, isto tem um nome um pouco diferente. Aqui nós tratamos de uma ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira. O nome é um pouquinho maior do que lá no Brasil, mas o resultado e a eficácia são as mesmas. Por quê? Porque nós estamos tratando efetivamente de uma ação judicial que reconhece uma realidade nova na vida daquele casal, na vida daquela pessoa em específico. Todos sabemos que os atos que dizem respeito ao nosso registro civil, os atos civis, são de responsabilidade da pessoa e são obrigatórios. Portanto, nasceu, tem um registro, casou, tem que fazer um registro, separou, tem que fazer um registro, faleceu, tem que fazer um registro, porque esta pessoa, então, deixou de existir. Então, todos os atos da nossa vida civil, obrigatoriamente, devem ser registrados lá no cartório. Aqui em Portugal é perante a conservatória. Os nomes são diferentes, mas a função é a mesma. Pois bem, então, nós precisamos entrar aqui em Portugal com um pedido para que o nome e a situação civil desta senhora brasileira volte a ser aquela que era antes, a de solteira. E para que isso possa acontecer, eu preciso pegar e trazer do Brasil para Portugal a sentença que determinou
ou a escritura lavrada em cartório, que também serve como fundamento para o divórcio, porque às vezes esse divórcio é consensual e às vezes ele pode ser litigioso. Então, vejam, há situações que devem ser analisadas de uma forma e de outra. Mas, de uma maneira geral, esta decisão, esta sentença precisa ser trazida a Portugal para que a conservatória a reconheça e faça a averbação lá no registro civil de que esta senhora que casou aqui, que casou no Brasil com um cidadão português, cujo casamento está averbado aqui, e casou lá e trouxe para Portugal para averbar. Então ela tem que fazer aqui a mesma coisa, ela tem que voltar o nome para o nome de solteira e voltar o status de cidadã casada para uma cidadã agora divorciada. Pois bem, como se faz isso? Basta trazer o documento e levar lá na conservatória e fazer? Não. Basta então pegar esta sentença e levar para o tribunal e o tribunal vai automaticamente resolver o assunto? Não. Isto é um processo judicial que se inicia através de um advogado que deve ser contratado para esta finalidade. É o advogado que tem a prerrogativa profissional de entrar com um processo em tribunal. Não pode ser feito por outra pessoa. Nem a parte, porque ela não é advogada, ela não pode entrar com um processo judicial. E o que é que faz este tribunal? Ele pode alterar alguma coisa naquela sentença de divórcio? Não, absolutamente nada. Ele não pode alterar nada. O tribunal simplesmente vai verificar se aquele processo que transcorreu lá no Brasil, que decretou o divórcio das partes, porque as partes tiveram este interesse, ou pelo menos uma, e aí o divórcio foi litigioso, e o tribunal decidiu pelo divórcio. Então, eles não têm condições de alterar absolutamente nada nesta sentença. A única coisa que o tribunal português vai fazer é avaliar se toda a tramitação do processo correu de forma normal, do momento em que esta petição deu entrada no tribunal brasileiro até o momento que a sentença foi proferida e teve o seu trânsito em julgado, portanto que não cabe mais recurso. É esta sentença e o processo que nós devemos trazer a Portugal e entrar em tribunal da relação, aqui é chamado Tribunal da Relação, ele que é o responsável, que é o órgão competente do Estado português para isso, e daí sim ele vai se pronunciar. Ok, está tudo correto, portanto a sentença está reconhecida, agora nós podemos comunicar então à conservatória, e isto é feito pelo próprio tribunal, que comunica à conservatória de que o registro dela deve ser alterado. Primeiro, de casada para divorciada e, posteriormente, já fazer na mesma averbação, já se faz o quê? Retira-se do sobrenome ou retira-se o apelido do seu João Pinto, com quem ela casou. Passa ela a ter novamente o nome de solteira. A partir deste momento é que ela está, então, novamente apta a casar. Quer que seja no Brasil, quer que seja em Portugal. Veja que nós aqui não estamos falando de nacionalidade, tá certo? Isto é um outro vídeo que nós já fizemos, aliás, eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo também, vou deixar o card, vou deixar o acesso a este vídeo, porque lá nós tratamos de nacionalidade, mas o processo é muito parecido. Nós precisamos passar, de qualquer forma, pelo tribunal. Então, esta é uma situação. A outra situação é que ela não quer vir a Portugal, mas o cidadão português teve transcrito, ou melhor dizendo, teve oficializado o seu casamento no Brasil. Portanto, lá no Brasil, o português é considerado casado. Ele não trocou de nome, o nome dele permanece, mas a situação civil dele é diferente, porque quando eles transcreveram aqui o casamento, ele passou a ser o quê? Casado. E para poder ele novamente se casar aqui em Portugal com uma portuguesa, não tem problema, não precisa ser um estrangeiro. Mas ele precisa o quê? Ele precisa trazer do Brasil para Portugal aquela sentença, precisa passar pela fase do tribunal, para que o tribunal comunique à conservatória de que o seu João era casado com uma cidadã brasileira, divorciou-se em tal data, a sentença foi reconhecida e agora o status civil dele passa novamente a ser
solteiro. A partir daí, ele pode se habilitar a um novo casamento ou a uma união estável. Portanto, vejam, sempre que casados divorciaram, o que eu preciso fazer para casar novamente? Trazer ao conhecimento do Estado português aquela sentença ou aquela escritura lavrada em cartório, portanto uma escritura pública, de que a minha situação civil alterou. E, em muitos casos, também o nome completo, quando eu falo, o sobrenome e o apelido mudaram. Nem sempre o apelido e o sobrenome mudam. Muitas vezes, e é muito comum hoje em dia, as pessoas já manterem este nome original, não é? Eles não adotam o apelido ou o sobrenome do terceiro, justamente para que, num caso de divórcio, você ainda não seja obrigada a, além de alterar o seu status civil, ter que fazer todos os documentos novos porque constam o seu nome de casada, quando não mais o é. Então, vejam, esta é a situação e este é o procedimento para quem casou e divorciou. Pretende casar novamente, seja lá, seja aqui, uma vez que o casamento está transcrito aqui, ou uma vez que eu casei lá no Brasil, trouxe o casamento para Portugal, para o ordenamento jurídico português, eu preciso fazer isto. Sem isto, sem este procedimento, eu não consigo avançar. Nós já tivemos casos em que o cidadão português divorciou-se. Na verdade, não era nem um português, é um cidadão brasileiro, já residente em Portugal há muitos anos, casou aqui, divorciou-se aqui. E esqueceu de fazer uma coisa muito importante lá na conservatória. Pedir a alteração do apelido, ou seja, a retirada do apelido do seu nome, no documento de identificação, que aqui em Portugal é conhecido como cartão cidadão. No momento em que ele esqueceu de fazer esse ajuste, fazer este registro lá na conservatória, porque consta como divorciado, mas o documento não foi alterado, o documento de identificação pessoal. No momento em que eu fui dar a entrada novamente, agora, ele casando com uma brasileira, o processo não foi sequer aceito. Tá? Sequer foi aceito, porque no momento em que nós estávamos ali fazendo o protocolo, foi constatado que o cartão cidadão dele tinha o apelido de casado e a situação civil dele era divorciado. Portanto, ele teve que primeiro fazer o quê? Pedir a alteração no seu documento de identificação para somente depois poder vir a celebrar um novo casamento. E isso, imaginem, aconteceu durante a época de pandemia. Foram meses de espera até conseguir um agendamento para que ele pudesse realizar. Então, além da demora do casamento, por esse detalhezinho pequeno, levaram mais alguns meses para que este cidadão conseguisse alterar o seu nome no documento de identificação pessoal. Então, isto é muito importante para aqueles que pensam em casar. Nós que lidamos com estas situações diariamente, nós damos muita importância a isso e é muito importante verificar se todos os documentos estão em ordem, se todos os documentos têm nome e apelido, sobrenome iguais. E se a situação civil do casal está registrada no registro de maneira adequada, ok? Então, era isso que eu tinha para o dia de hoje. Lembro mais uma vez, se vocês não são inscritos, inscrevam-se no canal, deem o like aos nossos vídeos e muito obrigado pela atenção. Se tiverem sugestões ou dúvidas, deixem nos comentários. Eu vou deixar o link do outro vídeo aqui que fala de nacionalidade e que também aborda a questão da transcrição na descrição do vídeo. No mais, um grande abraço e até a próxima. Assim Deus há de desejar.